Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de estudos sobre o livro dos Salmos e hoje nós vamos ver o Salmo de número 133, cujo título aqui na minha Bíblia Sagrada, revista e atualizada, é A Excelência da União Fraternal. Salmo 133, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. O texto sagrado diz o seguinte: ó quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Glória a Deus! O que nós podemos aprender nesse lindo salmo? É um salmo que fala sobre a união dos irmãos, a união, o poder da unidade, a bênção da comunhão entre os irmãos. Esse é o segundo e penúltimo salmo da quinta trilogia dos Cânticos de Romagem. Trata-se de uma das joias mais preciosas e belas do saltério. Não há nesse salmo nenhum lamento e não pulsa neste poema nenhuma amargura. Usando uma linguagem neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, vemos aqui a preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz, conforme Paulo nos ensina lá em Efésios 4:3. Davi aqui é o autor deste poema, que provavelmente foi escrito quando ele, depois de 7 anos governando em Hebrom, passou a reinar em Jerusalém, tendo certo as 12 tribos de Israel debaixo do seu cetro, da sua autoridade. É interessante que nós vemos aqui uma breve retrospectiva e precisamos entender melhor esse belo poema davídico. Os filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel, que são um símbolo da igreja cristã, conforme nos ensina Tiago 1, de 1 a 3. Eles eram filhos de um só pai, Jacó, que se transforma em Israel, mas de 4 mães diferentes, o que suscitava, é claro, conflitos internos entre eles. Quando conquistaram a terra prometida, essas diferenças e essas tensões não cessaram. Depois de longo e turbulento período, o período dos juízes, a situação era ainda mais conflituosa. E em virtude das derrotas fragorosas sofridas no período do sacerdote Eli, e mais tarde na iminência de Samuel, o maior profeta, sacerdote e juiz daquele tempo, passara então o bastão da liderança para seus filhos avarentos, e tentativa disso, o povo pediu a ele um rei. É interessante que, a contragosto de Samuel faz essa transição do regime teocrático profético para a monarquia. E Saul então foi escolhido para reinar sobre todo Israel. Infelizmente, nós sabemos, Saul foi um rei insensato e rebelde, e seus 40 anos de governo foram de turbulência e desavença. Depois da sua morte, explodiu uma guerra civil, e Davi foi ungido rei pelos homens da tribo de Judá em Hebrom. Mas Abner, capitão do exército de Saul, havia constituído Isbosete como rei sobre todo Israel, o que provocou uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi por muito tempo. É o que relata 2 Samuel 3:1. Com a morte de Abner, comandante de Isbosete, da casa de Saul, pelas mãos de Joabe, comandante de Davi, as tribos sob o comando de Isbosete afrouxaram as suas mãos e todo Israel pasmou-se. É o que diz 2 Samuel 4:1. Mais tarde, Isbosete foi assassinado traiçoeiramente e em seu próprio leito, o que mais desgostou Davi, pois ambos já estavam pacificados. 2 Samuel 4:12. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram: somos do mesmo povo de que tu és. Assim todos os anciãos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e ungiram rei sobre todo Israel. Sob o reinado de Davi, as 12 tribos viveram em paz uma com as outras e desfrutaram de grande prosperidade. Vinham juntas a Sião, Jerusalém, o Monte Sião, celebrar as festas e adorar a Deus. E essa união é o pano de fundo desse precioso salmo.
Nesta mesma linha de pensamento, Joseph Alexander, citado aqui por Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que esse salmo é a efusão de uma alegria santa motivada pela visão da congregação de Israel como uma grande família nas festas anuais. De igual modo, poderia ser uma alusão às invejas e alienações anteriores na família de Israel, que pareceram ser substituídas então pela unidade, a concordância, o afeto mútuo, por ocasião da ascensão de Davi ao trono de toda a nação. Então, primeiro ponto, versículo 1, a excelência da união fraterna. A união entre os irmãos revela a grande importância dos relacionamentos saudáveis na igreja e o benefício da comunhão entre os santos. Vemos, num primeiro momento, a união fraternal, ela deve ser admirada por todos. Parteado do versículo 1. A palavra hebraica aqui, rené, traduzida por ó, significa eis. Prestem atenção. Essa exclamação do salmista é uma convocação para fazermos uma pausa, olharmos no mirante da graça e observarmos e ficarmos admirados com a beleza da união fraternal, que é digna de admiração. É interessante que Spurgeon diz que essa é uma maravilha raramente vista, mas pode ser vista, pois é a características dos santos verdadeiros. Neste mirante da graça, devemos contemplar irmãos vivendo juntos em uma família, em uma igreja cristã, irmãos da mesma denominação ou de denominações diferentes. Somos irmãos de sangue de toda a alma do universo que foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Existe aqui uma unidade espiritual entre os filhos de Deus que transcende, inclusive, barreiras denominacionais. Pois, como diz um velho ditado, você não vê as cercas quando o trigo está alto. Num segundo momento, vemos que a união fraternal é bela aos olhos de Deus. Parte B do primeiro versículo. É interessante que a combinação de dois adjetivos aqui, bom e agradável, é mais notável do que a conjunção de dois astros de primeira grandeza. Há coisas que são boas, mas não são agradáveis. Disciplina, por exemplo, Hebreus 12, 11. Há coisas que são agradáveis, mas não são boas. Por exemplo, mel demais, lá em Provérbios 25, 16. Mas quando vivemos em união com os nossos irmãos, isso é bom e isso é agradável. Jesus disse que uma casa dividida não prevalece, em Mateus 12, 25. E o apóstolo Paulo ensinou que a desunião entre os crentes é um sinal de imaturidade e carnalidade, em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Porém, a Escritura diz que quando os crentes estão unidos, a igreja passa a contar com a simpatia daqueles que estão lá fora. Atos 2, 47. No terceiro momento, a parte D do versículo 1, a união fraternal é bela aos olhos de Deus. Viverem unidos os irmãos é o que diz o texto sagrado. Nem sempre os irmãos vivem unidos. Caim matou Abel, Esaú e Jacó viveram as turras, brigando. Os irmãos de José o odiaram e o venderam como escravo. Arão e Miriam tiveram inveja de Moisés. Absalão matou seu irmão Amnon. Spurgeon diz que é vergonhoso que habitem juntos em desunião. É melhor que vivam separados e em paz, como Abraão e Ló, do que habitem juntos com inveja, como os irmãos de José. Nada alegra mais o coração de um pai do que ver os seus filhos vivendo em união. E Deus é assim também. Quando os irmãos de sangue ou os irmãos de fé vivem em união, isso é belo aos olhos de Deus e belo aos olhos dos homens. É um poderoso testemunho do poder da graça do Evangelho. E é interessante, a união cristã é boa em si mesma. Boa para nós mesmos, boa para os irmãos, boa para os novos convertidos e boa também para o mundo lá fora. Segundo lugar, segundo pontinho, os símbolos da união fraternal. Versículo 2 e versículo 3, parte A. No primeiro momento, vemos a união fraternal como um óleo que desce sobre a cabeça. Um óleo que desce sobre a barba de Arão. A união entre os irmãos é como óleo, é um símbolo do Espírito Santo. As tribos aqui eram permeadas com a santa unção do amor fraternal. Então, as coisas externas nos dividem. Gênero, riqueza, aparência, preconceitos, etnia, condição social, posicionamento político. Enquanto o Espírito Santo quer promover a nossa união, a nossa unidade e glorificar a Cristo através das nossas vidas. Então, naquele tempo, o óleo era usado como um cosmético, como um remédio e como uma unção espiritual sobre as pessoas. É interessante, no primeiro momento, vemos que o óleo é o símbolo da unção.
e esse óleo era puro e perfumado. Ou seja, trata-se de um óleo de unção derramado sobre a cabeça de Arão, o sumo sacerdote. Esse óleo era misturado com condimentos e ervas aromáticas, lá em Êxodo 30, 22 a 30. Especiarias caras e raras, e o resultado era um óleo especial muito perfumado. Quando ele era derramado, o cheiro se alastrava pelo tabernáculo e todos podiam sentir o seu aroma. Quando Arão era ungido, o óleo escorria da sua cabeça para a sua barba e da sua barba para o colarinho das suas vestes, passando pelo seu peitoral, onde ficavam as 12 pedras com o nome das 12 tribos de Israel, chegando até o pé da túnica. O óleo passava pela roupa toda e chegava até lá embaixo. Da mesma forma que o óleo passava por Arão, completamente unindo todas as peças do seu vestuário, a união trazia todas as tribos juntas, num só coração. Arão era o representante de Deus diante do povo e do povo diante de Deus. Era coberto da cabeça aos pés pelo óleo da unção. A união entre os irmãos era semelhante a esse óleo. Trata-se de uma imagem que descreve a união espiritual do povo de Deus. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, Isaías 61, de 1 a 3. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e depois enviou o Espírito sobre a sua igreja. Atos 10, 38, Lucas 4, 17 a 19. Então, num segundo momento, vemos que o óleo é um símbolo de terapia, ou seja, é terapêutico que produz cura e alívio. A igreja de Corinto estava doente, porque não havia comunhão entre os crentes, 1 Coríntios 11, 30. Porém, onde há comunhão, há cura, Tiago 5, 16. Num terceiro momento, vemos que o óleo é símbolo de cosmético e era usado como tal. Fazia parte do toalete das pessoas, como um produto cosmético para o corpo e para os cabelos, Mateus 6, 16. Vemos aqui a união fraternal, como um orvalho, na parte A do versículo 3. É interessante, o orvalho simboliza a palavra vivificadora de Deus, Deuteronômio 33, 2. A bênção de Deus que traz fertilidade, Gênesis 27, 28. E o revigoramento especial que Deus oferece ao seu povo, Oséias 14, 5. O Monte Hermon aqui era situado no norte de Israel, com 2.814 metros de altitude. É o monte mais alto do país e era por seu orvalho pesado, lembrado aqui. Já o pequeno monte Sião, situado ao sul de Israel, a quase 200 quilômetros, também desfrutava da mesma dádiva. Assim, grandes e pequenos bebem do mesmo doce refrigério. Num país desértico, o orvalho é um símbolo apropriado da bênção de Deus, da prosperidade de Deus. Das neves sobre o alto Hermon, a umidade provocada pelo sol é levada sob a forma de vapor pelos ventos em direção aos montes mais baixos, ao monte Sião, sobre os quais caem como um copioso orvalho. A união entre os irmãos é restauradora como orvalho, um símbolo da presença restauradora de Deus. E o próprio Deus é como orvalho para o seu povo, é o que diz o profeta Oséias 14, 5. O orvalho é discreto, cai sem alarde, sem trovões, sem relâmpagos. Ele vem à noite, depois do calor e nas horas mais escuras, trazendo frescor, além de ser constante e abundante. Do mesmo modo, a verdadeira amizade produz união entre os irmãos, é discreta, é constante e é restauradora. É discreta, é constante e é restauradora. As duas figuras que Davi usa aqui é a união do povo de Deus, como óleo que corre pelo sacerdote, como o orvalho que fecunda dois montes distantes. Trazia a unidade de unidade e o israelita entendia isso perfeitamente. Do óleo e do orvalho, lembram que a união não é algo que construímos, mas sim algo que Deus envia do alto. É uma graça divina. Terceiro ponto, as bênçãos da união fraternal. Duas verdades aqui são ensinadas. O Senhor é quem ordena a sua bênção, parte B do versículo 3. Ou seja, essa bênção ordenada por Deus é uma bênção espiritual, emana do céu, não é obra nem conquista humana. Deus ordena aquilo que somente Ele podia dar, a bênção e a vida para sempre. É interessante que o autor usa o verbo descer 3 vezes. O óleo desce para a barba de Arão, desce para a gola das vestes, o orvalho desce para os montes de Sião. Tanto o óleo quanto o orvalho descem e têm a sua procedência em Deus.
São obras de Deus. A verdadeira união, como todas as boas dádivas, vem do céu, vem de cima, é doada. Em vez de ser planejada, é também uma bênção muito mais do que uma realização. No segundo momento, vemos que ali o Senhor ordena a vida para sempre. Parte C do versículo 3. Com uma palavra de ordem, ele abençoa com a bênção das bênçãos, a vida para sempre. A vida para sempre é a própria salvação eterna, como também uma referência à comunhão, como a base da evangelização. E abundantes conversões. Jesus orou também, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 19 a 21. O cristianismo é, sobretudo, um relacionamento com Deus e com os irmãos. Onde há relacionamento vertical, também há relacionamento horizontal. A igreja é família de Deus, não é um clube onde cada um paga a sua mensalidade e vive isoladamente. Tampouco é um abrigo dos salvos, onde cada um busca apenas seus próprios interesses. A igreja não é uma prestadora de serviços, onde só procuro para buscar os meus interesses e necessidades. Não é um supermercado onde eu vou procurar apenas aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso. A igreja não é uma casa de shows onde sou apenas um espectador e nem uma sala de obstetrícia onde o pastor age como um médico obstetra, mas os crentes não desempenham seu ministério. A igreja é uma família onde temos o mesmo pai, o mesmo irmão mais velho e somos todos irmãos. E num mundo onde predomina a desavença, a solidão, o isolamento, a igreja deve ser a comunidade da solidariedade, do afeto, do carinho e do amor. No mundo onde o ser humano tem sido despersonalizado, a igreja deve valorizar o tratamento pessoal. No mundo egoísta, a igreja deve ser um lugar sensível às pessoas, um lugar altruísta, tendo em mente que em uma família as pessoas são diferentes, mas formam uma só família. É interessante que a igreja é as 12 tribos reunidas aqui simbolicamente. Jesus, o filho de Davi, reina e ele tem um só povo. E nós estamos unidos debaixo dele, o cabeça. Somos irmãos uns dos outros, estamos ligados uns aos outros, porque há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Quais são os 3 pontos que nós vimos? Terceiro, as bênçãos da união fraternal. Parte B do versículo 3. Segundo pontinho que nós vimos, os símbolos de uma união fraternal. Versículo 2 e o versículo 3, parte A. E o primeiro pontinho que nós vimos é a excelência da união fraternal. É um salmo, Salmo 133, é um salmo cujo título é A União dos Irmãos, ou a excelência da comunhão entre os irmãos, tá bom? Então guarde isso no seu coração, busque estar junto, busque estar em família, busque uma igreja cristocêntrica, bíblica, relacional, saudável, e é isso que nós oferecemos para você. Se você ainda não tem isso na sua vida, vem estar conosco, venha conhecer a nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, toda quarta-feira às 20 horas, nós temos o culto da fé, na terça-feira, Instituto Bíblico, às 19h30, vem aprender teologia, liderança, vida cristã, espiritualidade. No domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. No link de descrição aqui embaixo, nós temos todas as informações, se você quiser contribuir, nos ajudar, investir nesse ministério, as informações estão aqui debaixo. Também as nossas redes sociais, os nossos horários da igreja, as nossas informações, estão tudo aqui no link de descrição aqui embaixo. Aperta no aviãozinho, compartilhe com outras pessoas esse nosso vídeo para que o máximo de pessoas possam estar crescendo, florescendo, se desenvolvendo através da palavra de Deus. Eu agradeço de coração, sou o pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, tua casa, tua família, a bênção do Senhor esteja sobre nós. Eu quero terminar orando por você, Pai, no nome de Jesus. Colocamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor, abençoa cada um deles, derrama a tua glória, a tua graça, que possamos ser um, assim como o Senhor é um. Ó Deus, que a unidade esteja perfeita à luz da tua palavra, possamos valorizar a comunhão, os nossos relacionamentos sejam saudáveis,
cura o teu povo, restaura a unidade da tua igreja, abençoa os teus filhos, ó Deus, seus lares, suas famílias, seus casamentos, seus relacionamentos sejam reparados, restaurados, reconciliados, transformados pelo teu poder, Pai, que a unção do Senhor, o óleo do Senhor, seja derramado sobre a nossa cabeça, sobre, ó Deus, sobre a tua igreja, seja derramada a unção da unidade, da comunhão, da relação fraterna, da excelência da comunhão e da relação uns com os outros no Senhor. Nós te pedimos essa graça, abençoa o teu povo, as nossas famílias, ó Deus, as nossas relações, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube e deixar seus comentários de onde você está nos assistindo. O que você achou desse vídeo no link aqui embaixo nos comentários, na parte de baixo do nosso vídeo, tá bom? Um grande abração, Deus seja contigo.